Rock, e eu preciso dizer mais do livro do que da série. E é sobre isso, tá tudo bem. Tô falando de Virada de Jogo da Rachel Reid, o primeiro volume aí da série Game Changers, o mesmo de Rivalidade Ardente, que se passa aí meio que na mesma linha do tempo, mesmo que Rivalidade Ardente se passe depois deste livro. Eu preciso dizer que eu tava muito curiosa pra conhecer um pouquinho mais aí da história do Kip Scott, principalmente depois de ver aí eles na série, mesmo que eles tenham tido só um episódio, mas como eu disse, eu gostei muito mais do livro. Mas eu preciso dizer assim que eu gostei mais do livro, talvez porque a gente teve um pouco mais do Scott e do Kip, já que a série tava mais focada no Shane e no Ilia. Aqui a gente vai conhecer um pouquinho mais a fundo a história do Scott Hunter, que aí é um proeminente jogador de hockey na NHL, a National Hockey League, que é o capitão aí do seu time. E as coisas, a vida dele meio que dá uma guinada quando ele conhece o Kip Great, que é um barista super fofo que mexe aí com as estruturas do Scott. Esse encontro entre os dois aí transforma em uma química irresistível, e o que parecia ser apenas um encontro casual muda a vida dos dois. Ó, como eu disse, eu tava assim curiosa pra ler, principalmente que a gente já tem o episódio que conta um pouquinho sobre o Scott e o Kip, mas eu gostei um pouco de ler, principalmente que às vezes eu tenho essa coisa de que às vezes eu gostar mais do livro do que da mídia. Mas aqui eu gostei porque a gente aprofundou um pouquinho mais na história dos dois. E eu preciso dizer que assim, olha gente, em certos momentos, eu preciso dizer que em alguns momentos desse livro eu quis assim, falar assim, entrar no livro, dar um chacoalhão neles e falar: pelo amor de Deus, conversem entre si. Mas assim, né, a gente respira fundo e volta a ler, mas ver assim, os sentimentos do Kip e do Scott. Eu acho que assim, em certos momentos, talvez eles precisassem conversar um pouquinho mais do que só se jogarem na cama juntos. É isso. Mas eu acho assim que o começo talvez do livro foi um pouquinho assim, não se pode dizer que não é o que eu esperava. Talvez eles tenham se jogado num relacionamento muito rápido. Eu não ligo porque eu adoro um insta-love. Eu gosto assim quando os personagens já se jogam, falam é você pra mim, tá tudo bem. Mas eu acho que assim, se o Scott e o Kip tivessem sentado um pouquinho e conversado um pouquinho mais, acho que teria... Eu não vou dizer que eles não teriam sofrido, né? Mas assim, uma conversa nunca é demais, não é mesmo? Mas eu achei interessante o modo como que a Rachel escreveu essa coisa de, às vezes, em certos pontos, o Kip achar que ele era apenas um acessório na vida do Scott. Ele não tava assim como um companheiro, como seu namorado. Então eu acho que foi interessante. Mas uma coisa que me irritou um pouco é que em vez do Kip chegar e falar: olha, é isso que tá acontecendo, é isso, isso, isso. Não, ele decide fugir. O que... Ok, não vou julgá-lo porque quem nunca? Mas assim, eu acho que se ele tivesse falado um pouquinho mais, porque afinal... E também uma coisa que o Scott me irritou um pouquinho também, essa coisa de o Kip tava sempre lá, ele sempre doava o tempo dele, o emocional dele, vamos dizer assim, mas sem pedir nada em troca, e o Scott, às vezes, em certos momentos, ele só pegava e não dava em troca. Então eu acho que isso é uma coisa que talvez o relacionamento ficou um pouco desequilibrado, assim, no começo. Mas uma coisa interessante foi que aí, quando eles finalmente decidiram falar, botar isso pra fora, foi, assim, eles chegaram em um ponto de comum acordo, então eu acho que isso é importante. E assim, gente, eu gosto de romances de hockey, eu preciso dizer que esse é um dos meus favoritos. E apesar de eu não aprender nada sobre hockey lendo, eu gosto de ver dois personagens se apaixonando e ver, assim, o Scott e o Kip, a construção deles, como que eles chegaram a esse ponto de o Scott finalmente sair aí do armário, finalmente se... não vou dizer se mostrar pro mundo, mas finalmente... decidir falar assim, esse que eu sou, se você gosta de mim, beleza, se você não gosta, dane-se. E mostrar pro Kip que ele não é apenas um acessório, ele é o amor da vida dele. Eu acho assim maravilhoso. Então se você gostou de Rivalidade Ardente, tava com saudade desse universo, corre pra ler Virada de Jogo. Então é isso, galera, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não esqueça de dar seu like, se inscreve pra não perder os próximos vídeos e ativa o sininho pra saber quando tem vídeo novo aqui no canal. Segue o Instagram Entre Linhas e a gente se vê na próxima.